Boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Josley e conforme eu tinha anunciado para vocês, hoje nós temos a intenção de tratar sobre a carta aos Romanos. Nós vamos fazer a introdução nessa aula, né, e aí a gente vai estar falando algumas coisas interessantes sobre o livro de Romanos e nós vamos utilizar como bibliografia aqui o livro de John Stott, A Mensagem de Romanos. É um livro muito bom. Se você tem interesse em aprender ou entender um pouco da Carta de Romanos, que é um livro difícil, mais complicado, um livro, né, com uma linguagem mais apurada, mais aprofundada do Evangelho, né, dizem que o livro de Romanos é um tratado teológico perfeito. Nele trata-se de vários assuntos. O livro do John Stott aí, ele é da editora ABU, e nós estamos usando um livro aí da primeira edição, com a sexta impressão de 2016. Então vamos lá. A Cartas aos Romanos. O autor da Cartas, ou aquela pessoa que escreveu a Carta dos Romanos, né, nós temos aí a primeira pergunta é se foi realmente Paulo, né, que escreveu a Carta de Romanos. Seria Paulo, o escritor da Carta dos Romanos? A autoria, nós temos vários autores aí que denominam ou falam que a autoria do livro da Carta de Romanos é de Paulo. Mas quem escreveu a Carta aos Romanos? Então vamos responder essa pergunta. A carta aos Romanos, ela foi escrita por Tércio, um discípulo seu, e isso a gente encontra lá em Romanos 16, 22. E diz: Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Então, assim, quem escreveu a carta de Romanos foi Tércio, mas possivelmente ditada pelo apóstolo Paulo. Bom, essa é a carta, é a mais longa e extensa de todas as cartas do apóstolo Paulo. Nela, ela explica profundamente o evangelho. A carta ela é composta ou foi dividida em 16 capítulos. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele explica detalhadamente o problema. O problema é o pecado que nos separa de Deus. Seja qual for a nossa cultura, seja qual for a nossa religião, os nossos valores, né, é o pecado que nos separa do amor de Deus. Isso está no capítulo de 1 a 3, a gente encontra isso. E Paulo, ele mostra a luz do túnel por meio da descendência de Abraão. Isso no capítulo 4, que acaba raiando sobre nós através de Jesus Cristo. Isso a gente pode verificar em Isaías, capítulo 9, versículos 2 e também versículos 6 e 7. Ensaios preliminares da carta de Romanos. John Stott ele trata Romanos como um manifesto cristão. Quais seriam, então, as boas notícias encontradas no livro de Romanos? Vejamos. Primeiro, ela é a boa nova de libertação. Aqui nós encontramos algumas pessoas muito famosas, um deles, Lutero, que encontrou libertação ao ler o livro de Romanos. Uma outra notícia boa encontrada no livro de Romanos é a libertação da ira de Deus. Existe um remédio para a ira de Deus. Essa ira, né, nós só podemos sanar a ira de Deus
né, aceitando o sacrifício de Cristo lá na cruz. Uma terceira boa nova é a libertação da alienação do homem, porque ele estava morto em seus delitos e pecados, para uma vida de redenção. É quando eu falo de redenção, que Jesus fez este papel de redenção, de nos comprar, nos redimir, né? E aí ele nos trouxe de volta para Deus. Uma quarta notícia boa é a libertação da condenação da lei de Deus. Tanto é que Romanos 5:1 diz que justificados, pois, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos libertos da condenação da lei de Deus por Cristo Jesus. Ele nos liberta do medo, né, do medo do inferno, do medo, né, da morte. Ele nos faz essa libertação. Uma boa notícia, também uma notícia de boa encontrada, é a libertação da morte. Isso é um maior temer do ser humano, é a morte. E nós temos uma preocupação, muitos de nós preocupamos com a questão da morte, né? E no livro de Romanos, ele nos dá uma resposta para nos libertarmos desse medo da morte. Mas outra boa notícia é a libertação do calabouço do nosso egoísmo. Isso aqui, ele nos liberta, né, desse calabouço. Uma outra boa notícia é a libertação dos conflitos étnicos do povo de Deus. Vejam aí que são várias boas novas que nós encontramos no livro de Romanos. E uma última aí, libertação para dedicação em amor a uma vida de serviço a Deus e aos outros. Cristo nos liberta e com isso nós agora temos uma vida de serviço a Deus e também às outras pessoas, anunciando o amor de Cristo a essas pessoas. Por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? Por três motivos. Primeiro, substância teológica dos seus ensinos. Aqui nós temos, né, uma carta tratada teologicamente e bem profundo nos seus assuntos, quando fala de justificação, de regeneração, de redenção. Nós vemos uma profundidade, uma substância teológica dos ensinos de Paulo nesta carta. Um segundo motivo seria a situação de Paulo com a igreja de Romanos. Essa é uma segunda situação, um segundo motivo porque Paulo escreve aos Romanos. E terceiro, os dois segmentos da igreja em Roma, porque aqui nós encontramos judeus e nós encontramos gentios. Então, Paulo, ele se detém nisso aí, ele se preocupa, as razões, os motivos para que ele escreva essa carta, por conta de existir na cidade de Roma judeus e também gentios. Panorama de Romanos. Primeiro, a integridade do evangelho que lhe fora confiado. Segundo, a solidariedade de judeus e gentios na comunidade messiânica, porque tanto judeus quanto gentios se convertem ao cristianismo, ele se torna agora uma comunidade messiânica, uns servindo aos outros, servindo em prol dos outros. É uma coinonia, uma comunidade agora trabalhando, né, juntos. E nós vemos também os motivos da morte de Cristo, porque que Cristo morreu. O livro de John Stott, A Cruz de Cristo, ele traz os motivos ali porque Cristo morreu. Mas os principais é o amor de Deus, tanto é que a Bíblia fala, num dos seus versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro motivo é o amor de Deus por nós. E o segundo motivo, satisfazer
a ira de Deus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado gera separação entre nós e Deus. Quando Deus olhava para nós, ele só via o nosso pecado, e Deus abomina o pecado. Então, um dos motivos da morte de Cristo é satisfazer a ira de Deus. Ele morrendo, nós temos um justificador, aquele que nos justificou, ou que nos regenerou, ou ele fez aquele trabalho de expiação, né? Satisfez a ira de Deus. A carta de Romano, ela nos leva a entrarmos em crise, dispondo-nos a morrer para ressuscitar com Jesus e viver com ele, viver para ele. Isso a gente encontra no capítulo 6. Nada menos abrirá a porta à vida transformada. A partir disso, existem 3 momentos na vida cristã. Primeiro, era a vida derrotada, que a gente encontra no capítulo 7 da carta de Romanos. Segundo, a vida vitoriosa no Espírito. E isso a gente vê bem claro no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 17. E o terceiro, a vida vitoriosa na fraqueza e no sofrimento. Romanos 8, dos versículos 17 a 39. Após um parêntese, uma profunda abordagem da escolha e da rejeição de Israel. Capítulos 9 e 11 nos conta ou nos fala por que Israel foi rejeitado. Eles rejeitaram o amor de Deus. Eles eram um povo escolhido. E aí o Romanos, capítulo 9 a 11, explica por que Israel foi rejeitado. Paulo também aplica o evangelho à vivência real, isso no capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13. E ele encerra compartilhando os seus desejos, seus sonhos, propósito e planos particulares. Isso a gente encontra no capítulo 15, dos versículos 14 até o 33. Para, então, o apóstolo Paulo falar de forma mais ampla em todo o Novo Testamento sobre as pessoas importantes para ele. Ele tem uma lista de pessoas ali que realmente ele trabalhou com elas e ele faz uma ressalva bem grande sobre cada uma delas. Pessoas que exemplificaram a teologia vivenciada. O índice da carta aos Romanos. Bom, na introdução, eu tenho o Evangelho de Deus e o anseio de Paulo por compartilhá-lo. Isso no capítulo 1, do versículo de 1 a 17. E aí a gente divide isso em subtópicos. Primeiro, Paulo e o Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Segundo, Paulo e os Romanos, capítulo 1, versículo de 7 a 13. E terceiro, Paulo e a evangelização, capítulo 1, versículos 14 a 17. Bom, nós temos o outro tema aí, a ira de Deus contra toda a humanidade, do capítulo 1 aí, até o capítulo 3, versículo 20. Capítulo 1, do versículo 18 em diante, até o capítulo 3, versículo 20. Aí eu tenho depravada sociedade gentílica, capítulo 1, versículo 18 a 32. Eu tenho críticos e moralistas, no capítulo 2, do versículo 1 até o 16. Eu tenho que judeus prejunçosos, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 8. Toda a raça humana, capítulo 3, versículos 9 e 20. Eu tenho outro tema, a graça de Deus no Evangelho, capítulo 3, versículo 21, em diante até o capítulo 8, versículo 39. E aqui a gente divide em subtópicos. A revelação da justiça de Deus, capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25. O povo de Deus unido em Cristo, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 23.
A lei de Deus e o discipulado cristão, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 25. O Espírito de Deus nos filhos de Deus, tratado no capítulo 8, do versículo 1 a 39. Um outro tema aí, o plano de Deus para judeus e gentios. E aí eu tenho, aí vai do capítulo 9, do 1, né? Diz que o fracasso de Israel, o propósito da eleição de Deus, capítulo 9, versículo 1 até o 33. A culpa de Israel, o desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo, capítulo 10, versículo de 1 a 21. Eu tenho o futuro de Israel, o desígnio eterno de Deus, capítulo 11, versículo de 1 a 32. Eu tenho ainda doxologia. Doxologia, meus irmãos, é louvor ou prece à glória de Deus. Então, nós louvamos pela glória de Deus. Isso é doxologia, que vai do capítulo 11, versículo 33 a 36. E eu tenho um manifesto evangelístico, terminando aí essa parte. Eu ainda tenho um outro tema aí, relacionamento transformado segundo a vontade de Deus, capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Nossa relação com Deus, corpos consagrados e mentes renovadas, capítulo 12, versículo 1 a 2. Eu tenho nossa relação com nós mesmos, pensando em nossos dons com moderação, capítulo 12, versículos 3 a 8, que fala dos dons do Espírito aí. Eu tenho ainda nossa relação uns com os outros, amor na família de Deus, capítulo 12, versículos 9 em diante. Eu tenho nossa relação com os inimigos, até o 16 aí, nossa relação com os inimigos, não retaliação, mas serviço, capítulo 12, 17 a 21. E eu tenho ainda nossa relação com o Estado, cidadania consciente, capítulo 13, versículo 1 a 7. Um outro assunto, subtópico, nossa relação com a lei se cumpre no amor ao próximo, capítulo 13, versículo 8 a 10. Nossa relação com o tempo, vivendo entre o já e o ainda, capítulo 13, versículo 11 a 14. Eu tenho relacionando-nos com os fracos, aceitar sem desprezar, julgar ou ofender. Esse capítulo é interessante, que a gente fala de crentes fortes e crentes fracos, capítulo 14, versículo de 1 até o capítulo 15, versículo 13. E um último assunto aí, a providência de Deus no ministério de Paulo, capítulo 15, versículo 14 em diante, até o capítulo 16, que vai até o versículo 27. Um apóstolo a serviço de Deus, capítulo 15, versículos 14 a 22. Projetos de viagem de Paulo, 15, do versículo 23 a 33. Recomendação e saudações, capítulo 16, do versículo de 1 a 16. Advertências, mensagens e doxologia, capítulo 16, do versículo 17 a 27. Isso é o índice da carta a Romanos. Amém, meus irmãos? A gente está começando agora as aulas da carta aos Romanos. Na próxima aula aí a gente vai falar de algumas pessoas que realmente foram tocadas ao ler a carta de Romanos. Um deles eu já falei para vocês que é Lutero, mas nós vamos falar de outros expoentes aí, outras pessoas que ao lerem a carta de Romanos foram tremendamente tocados e mudaram a sua vida para sempre. É uma carta fantástica, é uma carta difícil, mas também é uma carta que, se bem compreendida, gera muitos sermões muito interessantes aí. Amém, meus irmãos? Estou falando para vocês que eu estou usando a bibliografia aí de John Stott. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Sou professor lá do seminário da Igreja Evangélica de Deus. Tenho bacharel em administração de empresas pela UECG, pela Universidade Católica de Goiás, que hoje é a PUC. Tenho também pós-graduação em gestão de pessoas e marketing, também pela Universidade Católica de Goiás. Estou mestrando em ministério lá pelo seminário nosso CEID. E aí embaixo, bem aqui no finalzinho, tem
a minha página no YouTube, lá você vai encontrar sermões, você vai encontrar aulas de homilética e agora também, começando, você vai encontrar aulas da carta aos Romanos. Amém? Então, lá no meu canal, vai lá e se inscreva, me ajude aí a divulgar esse material. Ele vai ser um material aí que vai servir para muitos teólogos que estão começando, iniciando aí, estão fazendo o seu bacharel em teologia. Tá? Então, vai lá, se inscreva, nos ajude aí, meus irmãos, a divulgar esse material. Fica com Deus, foi um prazer e até a próxima aula, se Deus nos permitir, em Cristo Jesus, nosso